Sejam bem-vindos a essa aula, que você terá uma introdução teórica sobre o que são as GPUs e por que elas possuem um desempenho maior do que as CPUs. GPU significa Graphics Processing Units, ou Unidade de Processamento Gráfico, que são processadores especializados projetados para acelerar o processamento gráfico e computacional. Elas foram desenvolvidas para rodar em conjunto com motores gráficos de jogos digitais e executar os seus códigos, como, por exemplo, definições geométricas ou mapeamento de texturas, que são tarefas de certa forma complexas para serem executadas. Diferentemente das CPUs, as GPUs possuem milhares de núcleos que podem executar tarefas em simultâneo, tornando-as altamente eficientes para tarefas paralelas. Ao invés de ser executada uma única tarefa, podem ser executadas várias tarefas diferentes ao mesmo tempo. Possuem milhares de núcleos de processamento que foram desenvolvidos para executar essas tarefas ou as threads paralelamente. Portanto, elas são excelentes para qualquer situação que exigem grande poder de processamento, não apenas para jogos, mas também para trabalhar com grandes volumes de dados e abordagens modernas de aprendizagem de máquina e inteligência artificial. Elas também são muito úteis para acelerar cálculos matemáticos complexos. Temos essa definição, que elas foram desenvolvidas para renderizar gráficos em jogos e aplicações de computação gráfica, porém o seu potencial se estendeu para outras áreas, principalmente para a ciência de dados e aprendizagem de máquina. Elas são eficientes no processamento de grandes volumes de dados e cálculos complexos. Por esse motivo, elas são ideais para aplicações complexas de inteligência artificial. Aqui nós podemos observar um comparativo de uma CPU. Note que podem existir, nesse exemplo, somente 2 núcleos e na GPU existem dezenas ou centenas de núcleos que trabalham em paralelo. Vamos agora analisar algumas das aplicações das GPUs em inteligência artificial. Com a evolução da tecnologia, elas se tornaram ferramentas essenciais para acelerar algoritmos de aprendizagem de máquina e realizar cálculos intensivos em diversas áreas, como, por exemplo, pesquisa científica, caso você esteja fazendo testes com vários algoritmos e é necessário realizar os testes e o processamento com dezenas ou centenas de algoritmos para escolher aquele que possui o melhor desempenho. É também útil em análise de dados e simulações computacionais. Caso você já tenha uma base sobre a área de aprendizagem de máquina, principalmente como funcionam os algoritmos, você sabe que são realizados vários cálculos matemáticos complexos, principalmente em redes neurais artificiais e aplicações de deep learning. São necessárias multiplicações de muitas matrizes, o que pode tornar o processo de treinamento muito lento. Executando em GPUs, com tarefas paralelas em vários núcleos, o tempo de processamento é muito menor. As GPUs são amplamente utilizadas em plataformas de computação de alto desempenho, data centers e computação em nuvem, proporcionando um enorme impulso no processamento e desempenho de diversas aplicações. 2 exemplos são os servidores para inteligência artificial disponibilizados pelo Google e pela Amazon. Como, por exemplo, no Google Colab, é possível executar aplicações com GPUs de forma gratuita. O mesmo ocorre para a Amazon, sendo possível utilizar o AWS para o treinamento mais rápido dos algoritmos. A aceleração de GPU tem sido especialmente relevante para aplicações de inteligência artificial. Conforme eu comentei anteriormente,
algoritmos complexos e intensivos precisam ser executados. Vamos agora observar um breve comparativo entre as GPUs e as CPUs. A CPU é composta por apenas alguns núcleos que possuem muita memória de cache, que pode lidar com alguns threads de software por vez. Threads são processos em paralelo. Quando você vai comprar um novo computador, um novo notebook, você sempre presta atenção na CPU que está disponível e verifica que determinada CPU possui 2 núcleos, 3 núcleos, 4 núcleos e assim por diante. Por outro lado, uma GPU é composta por centenas de núcleos que podem lidar com milhares de threads simultaneamente, ou seja, milhares de operações ao mesmo tempo. Essa que é a diferença básica entre GPUs e CPUs. A CPU possui apenas alguns núcleos, enquanto que a GPU é composta por centenas de núcleos. As CPUs certamente permanecem essenciais, pois elas são ideais para processamento em série, ou seja, um processo de cada vez, enquanto que as GPUs são ideais para processamento paralelo. Para tarefas do dia a dia, uma CPU é suficiente para a maior parte das pessoas, enquanto que uma GPU é utilizada para processamento complexo. Para aplicações de inteligência artificial, a GPU acelera o processamento, executando várias tarefas em milhares ou centenas de núcleos, proporcionando velocidade para algoritmos que trabalham com muitos dados. Com relação à CPU, embora ela seja projetada para tarefas em série, uma tarefa sendo executada de cada vez, ela também pode executar aplicações de IA, mas em uma escala menor. Ela é mais adequada para tarefas sequenciais e complexas. A GPU é um processador de chip único usado para extensas computações gráficas e matemáticas, que liberam ciclos de CPU para outros trabalhos. Temos a principal diferença é que as GPUs dedicam proporcionalmente mais transistores para unidades lógicas aritméticas e menos para caches e controle de fluxo, em comparação com as CPUs, ou seja, muitas atividades sendo executadas ao mesmo tempo. Comparado à CPU, tende a ter mais núcleos lógicos, que são as unidades lógicas ou aritméticas. Esses são alguns conceitos um pouco mais técnicos. Eu recomendo você estudar a área de arquitetura de computadores, caso você tenha interesse em mais detalhes técnicos sobre funcionamento tanto de CPU quanto de GPU. Nós podemos observar esse comparativo. As GPUs, em vermelho e verde, podem realizar de 10 a 15 vezes mais operações que as CPUs, a linha azul do gráfico. Perceba que nós temos os processadores, um Intel Xeon, que é um dos processadores mais poderosos, e note que nós temos GPU da NVIDIA, em verde, uma GPU da AMD, em vermelho ou roxo, e também temos uma GPU da Intel em preto. Podemos observar por esse gráfico que as GPUs conseguem executar mais operações que as CPUs. Algumas vantagens da GPU para aplicações de inteligência artificial. A principal é o paralelismo, que possibilita a execução paralela de tarefas, permitindo processar múltiplos cálculos simultaneamente. Como os algoritmos trabalham com muitos cálculos matemáticos, o processamento será mais rápido. Com GPUs, é possível acelerar o treinamento e a inferência de modelos de aprendizagem de máquina e redes neurais. O treinamento é quando o algoritmo está realizando os cálculos matemáticos para ensinar o modelo a fazer a classificação, que é chamada da inferência, ou seja, quando o modelo está em produção,
o usuário envia os dados para obter os resultados. A capacidade de executar tarefas em paralelo nas GPUs reduz o tempo para treinar modelos e também para realizar a análise dos resultados. Mais algumas vantagens: elas oferecem melhor desempenho para algoritmos de processamento de imagem e visão computacional em tempo real, principalmente aplicações de detecção de faces, reconhecimento facial, rastreamento de objetos e assim por diante. Um dos maiores desafios para esse tipo de aplicação é quando elas são executadas em tempo real, pois, em geral, os processadores com CPU têm certa dificuldade para fazer o processamento em tempo real dessas imagens. Caso você queira desenvolver uma aplicação comercial de visão computacional em tempo real, o ideal é utilizar uma GPU. Com a crescente demanda por análises em tempo real, as GPUs proporcionam velocidade para responder rapidamente a eventos e tomadas de decisão em tempo hábil. Por exemplo, não adianta detectar um intruso em uma casa por meio de um software de reconhecimento facial ou detecção de objetos, e o software demora muito tempo para fazer o reconhecimento. Como a aceleração de GPU permite lidar com um conjunto de dados cada vez maiores e complexos, a pesquisa científica e a descoberta de insights em diversas áreas do conhecimento é impulsionada. Com isso, fechamos essa aula que você teve uma breve introdução às GPUs e principalmente as suas vantagens para aplicações de IA. Obrigado e até a próxima aula!